Salve galera do canal! Antes de mais nada eu quero pedir para você que já é inscrito aqui no canal não esquecer o like nem de compartilhar o link do vídeo com os amigos nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, aproveita que você está aqui, já curte o vídeo, comenta, compartilha. Não esquece de ativar o sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos toda semana. E por último, mas não menos importante, seja bem-vindo a esse canal que vos fala. Espero que você goste do meu conteúdo. Bom, recapitulando onde a gente parou, como eu disse, eu falei né, de que eu traí ele 2 vezes e acabei não falando a segunda traição como que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, certo dia da minha folga, eu fui ao cinema sozinho, eu tinha costume de ir ao cinema sozinho, porque ele não gostava de ir ao cinema comigo. Né? A gente foi algumas vezes, mas quando era com uma galera, tipo assim, quando era com 3 ou 4 amigos, ou quando era com 2 amigos, mas assim, só eu e ele, muito raro, acho que a gente foi 1 vez ou 2. Ele não gostava, ele se incomodava de estar comigo, só nós 2. Então eu ia geralmente na minha folga sozinho. E eu fui no cinema nessa noite sozinho, e eu acabei encontrando um ficantezinho, um peguetezinho, de muito tempo atrás. Fazia muito tempo que a gente não se via. Esse moleque estava morando em um bairro muito, muito longe. E aí ele me encontrou lá, a gente ia ver o mesmo filme. A gente acabou sentando juntos, né? Dividindo o refrigerante e a pipoca. E foi... Mano, o cara me deu uma atenção que eu não tinha em casa. E aí ele queria saber da minha vida, ele olhava pra mim, a gente conversava, ele olhando no meu olho. E eu falei, caramba, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô com alguém que eu gosto, mas que não gosta de mim. E essa pessoa não me respeita, essa pessoa não sei lá, não tem prazer de estar do meu lado, não gosta de me ouvir, não gosta de falar comigo. E um estranho que eu beijei 2 ou 3 vezes no passado tá aqui olhando no meu olho, me dando carinho e atenção, sabe? Achando interessante tudo que sai da minha boca. Né? Por que eu faço isso? Por que isso está acontecendo? O que eu devo fazer? Fiquei muito confuso naquele momento. E aí falei pra ele que tava namorando, que tava feliz e tal. Aí ele falou, que bacana, eu tô solteiro ainda em busca, né? E tal. E aí a gente foi pra praça de alimentação, a gente pegou um chopp e a gente sentou numa banqueta, numa mureta lá no estacionamento do shopping Tatuapé, lá do lado de fora, onde era geralmente o encontro do Tatuapé. Não era terça-feira, tá? Não era segunda-feira, então não tinha encontro do Tatuapé. E a gente foi sentado ali conversando, tomando uma cerveja, e daqui a pouco rolou um beijo. E desse beijo a gente acabou indo para uma escada de incêndio dentro do shopping. E rolou uma pegação bem pesada. Muito pesada. E ele queria o meu número de telefone e eu dei o meu número de telefone para ele. E a gente ficou de se falar depois. E aí passaram-se 2 semanas e a gente não se falou mais. Mas eu não tirava aquilo da cabeça, sabe? Tipo, não saía da minha cabeça. Eu vivia pensando naquele momento, naquela situação. E por incrível que pareça, a primeira traição pra mim foi balela. Só que essa segunda mexeu comigo de tal maneira que eu me sentia mal, sabe? Parecia que eu tinha traído ele. Por incrível que pareça. Porque na primeira vez não parecia que eu tinha traído, sabe? Pra mim não foi uma traição. Eu acho que a diferença entre uma traição e outra é que uma era sexo, simplesmente. E a outra rolava além disso, sabe? Teve a atenção do outro, teve o interesse do outro em mim, teve, além dos pega pra capar, teve algo muito além. E eu acho que o fato de eu me sentir interessante para outra pessoa mexeu comigo a ponto de pensar, talvez eu esteja traindo ele. Porque eu estava despertando em outra pessoa um sentimento que eu queria despertar nele. E aquela pessoa também despertou um interesse em mim. Então acho que quando envolve um sentimento, pelo menos pra mim, sabe? Tem uma característica maior de traição do que quando é só sexo. E 2 semanas depois ele me ligou dizendo que estava lá no Tatuapé e que ele queria muito me ver. E eu estava de folga, sozinho em casa. E o que eu fiz? Eu me troquei rapidão, tomei um banho de gato e saí correndo às pressas para encontrar esse menino. Eu me lembro que eu passei de ônibus na frente do trabalho do meu namorado. Ele trabalhava na Guilherme Cote.
e o ônibus parou, assim, tipo, bem na frente dele, e ele tava arrumando umas araras na frente. E ele não me viu, e eu vi ele. E eu fiquei, sabe, gelado. Eu falei, mano, se ele olhar pra dentro desse ônibus e me reconhecer aqui dentro, e me ver aqui dentro, ele vai perguntar, pra onde você tá indo? Né? O que você tá fazendo dentro desse ônibus essa hora? Era um sábado, e sábado ele saía às 7 da noite, se eu não me engano, não lembro. Mas acho que era isso. E eu já tava em casa. E eu fui. E aí, mais uma vez, a gente tomou um chopp e foi pro motel. E a gente, né, ficou e fez e aconteceu. E, tipo, tirou... Como que eu posso dizer? Tirou meu atraso, sabe? Ele me dava tudo o que eu não tinha dentro do meu relacionamento. Só que nessa segunda vez, devido a eu ter ficado mal da primeira, mas mesmo assim eu não disse não, eu acabei indo de qualquer forma, eu fui, a gente fez tudo o que tinha que fazer, aconteceu tudo o que tinha que acontecer, e eu falei pra ele, ó, tá vendo aqui? É o único contato que eu tenho com você, é o seu telefone, eu vou apagar. E eu queria que você apagasse o meu também, porque não é justo com o meu namorado, eu não queria que alguém fizesse isso comigo, então eu não posso fazer isso com ele. Por mais que ele mereça, por mais que ele não me dê o que você me dá, né? Atenção, carinho, afeto, ele não merece isso. Ninguém merece ser traído. Se eu não estou satisfeito, se eu não estou feliz numa relação, eu chego e termino. E alguma coisa dentro de mim não deixava eu tomar essa atitude. Então eu apaguei o número na frente do menino, ele falou assim, beleza, a escolha é sua. Eu também não quero forçar a barra, não quero ficar, sabe, insistindo em algo que não tá sendo legal para ambos, e eu vou apagar o seu também. Aí ele apagou, e a gente nunca mais se viu, nunca mais se falou, inclusive até hoje, não tenho contato nenhum com ele, e eu gostaria muito de reencontrar, de ver ele, de saber como ele tá e tal, mas enfim. E eu me lembro que naquele dia, voltando para casa, por volta de umas 5 e pouco da tarde, mais uma vez eu passei na frente do trabalho do meu namorado e vi ele lá na frente, em pé, conversando com outro menino, tomando um café, com um amigo de trabalho dele, né? Tomando um copinho de café descartável. E ele falando no celular, mandando mensagem no celular. E aí quando eu passei por ele, que eu cheguei no farol da frente, a mensagem que ele estava escrevendo era pra mim. Ele queria saber o que eu tinha feito de janta pra gente. Aí eu fui, falei que tinha feito frango, mas na verdade eu não tinha nem começado a janta, porque eu não estava em casa. E aí quando eu cheguei em casa eu fui correndo fazer a janta e tal. Enquanto eu fazia a janta eu ia limpando a casa. Enquanto eu limpava a casa eu ia tirando a roupa para tomar banho. E aí foi essa segunda vez que eu traí ele. Eu me sinto orgulhoso disso? Não. Ele sabe que isso aconteceu? Provavelmente não, porque eu nunca contei isso para absolutamente ninguém. Eu tô contando isso pra vocês agora, depois de anos, mas eu nunca falei com um amigo, eu nunca dividi isso com ninguém. Era um segredo só meu e íntimo, e ninguém sabia. Mas eu traí ele com essa pessoa 2 vezes e pronto, e aí acabou. Depois disso, depois dessa traição, eu fiquei de novo com outra pessoa também, já vou falar tudo mesmo, já. Uma vez a gente discutiu, depois disso, acho que um mês depois dessa situação toda, a gente tava na cama, e aí eu falei, vamos tomar banho? E ele, não. Eu falei, vamos. A gente faz tempo que a gente não toma banho junto. Ele, eu não gosto. Eu falei, mas por favor, né, se esforça, se sacrifica por mim pelo menos uma vez. E ele, não, mas eu não gosto, eu não quero, que não sei o que e tal. Aí eu já fiquei com a cara desse tamanho, e fiquei emburrado e chateado, pra ele ver que eu tinha ficado chateado. E aí, depois de um bom tempo, ele falou, tá bom, vai, vamos tomar banho. Daí ele foi tomar banho comigo, mas foi a pior experiência da vida, porque, tipo, ele não se... parecia um boneco, sabe? Tipo, ele não fazia nada, ele não falava nada, ele ficava quieto. Aí eu passava o sabonete nele, ele quieto. Eu via que ele tava excitado, mas aí, tipo, sabe? E eu me senti como se eu estivesse forçando, obrigando alguém a fazer uma coisa que a pessoa não queria. E eu fiquei muito mal naquele dia. Daí eu peguei, já terminei meu banho e falei assim, desculpa eu ter feito você passar por isso, não vai mais acontecer, termina o seu banho. E eu saí do banho, depois ele terminou o banho, saiu do banho, e aí quando ele saiu como se nada tivesse acontecido, sabe, tipo, super de boa e tal. E só que eu fiquei mal, né, mais uma vez, eu ficava mal quando as pessoas faziam algo contra mim, ou que me prejudicava não, né, mas que me atingia de alguma forma. Quem ficava mal era eu. Eu fiquei mal. Aí beleza, quando foi de madrugada, por volta de umas 3 horas da manhã,
eu assistindo o filme lá sozinho e ele deitado na cama dormindo. E eu peguei um maço de cigarro, acendi um cigarro e subi pra fumar na rua. Daí eu tô lá no meu portão, gente, ali na Avenida Cerejeiras, de samba canção e camiseta, fumando um cigarro, 3 horas da manhã. Me passa um cara do outro lado da rua, um moleque. Aí ele passa olhando pra mim e eu olhando pra ele e tal. Aí depois de uns 10 minutinhos ele voltou, atravessou a rua pro meu lado, aí falou assim: moço, você sabe onde passa ônibus pra Guarulhos? Eu falei assim: aqui não passa ônibus pra Guarulhos, só na Dutra. Aí ele: tá longe da Dutra? Eu falei: tá um pouco. Aí ele: moço, me arruma um cigarro? Aí eu falei: você vai ter que esperar, que só tem lá embaixo. Aí ele falou assim: eu posso descer com você. Aí eu já entendi. Eu falei: demorou. Aí ele desceu comigo pra pegar um cigarro. E aí no meio do caminho, no corredor, ele já começou a pegar, né, nas minhas partes, porque eu estava de samba canção. E eu já cheguei lá naquele jeito, né? Já cheguei lá em casa daquele jeito. E aí, enquanto meu namorado dormia no quarto, com a porta entreaberta, eu peguei um cigarro, junto já peguei camisinha, lubrificante e transei com um estranho na minha sala, enquanto ele dormia no quarto. Foi uma experiência muito louca, uma adrenalina gigantesca. Tipo, eu não durei 2 minutos pra... Eu acho que por causa da adrenalina, e não só por isso também, né? Porque eu tava com muita vontade, fazia tempo. E o menino me fez um pedido estranho. Ele queria que eu tirasse a camisinha pra ejacular dentro dele. Eu não gosto de ficar falando essas coisas aqui no vídeo. Enfim. E eu falei pra ele que não ia fazer isso. Aí ele: por favor, e eu não, e eu não fiz. Só que aí a gente deu a segunda. E na segunda ele queria... E aí foi. Entendeu? Mas não, sem camisinha não rola. Nunca. Jamais. Depois disso, eu subi com ele pra rua, me despedi dele, ele foi embora, tranquei o portão, tranquei minha porta, tomei o meu banho bem relaxante. Quando eu olhei no relógio era as 4 e pouco da manhã, deitei de conchinha do lado do meu namorado e dormi tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Essa foi a 3ª vez que eu traí ele, eu acho que foram só essas 3, se eu não me engano. Eu me orgulho disso? Não me orgulho. Eu senti dor na consciência naquela época, nessa traição, nem um pouco. Mas, como eu digo, né? Traição é falta de caráter. E naquele momento, naquela situação, dentro daquele relacionamento, me faltava isso. E eu justificava isso dizendo que eu não tinha, né, retorno do sentimento que eu dava. Mas isso não é desculpa, gente. Não faça com o outro aquilo que você não quer que façam com você. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Beijos.